Olá, nono ano! Em nossa aula de língua portuguesa de hoje, eu vou ensinar para vocês tudo o que eu sei sobre mapas mentais. Há uma série de recursos que podem ser utilizados para auxiliá-los no longo processo de aprendizagem e ajudá-los a memorizar temas abordados. Entre eles está o mapa mental. É uma técnica que traz uma abordagem diferente. É muito interessante para complementar os estudos. Aí vocês me perguntam, do que eu posso fazer um mapa mental? Vocês podem fazer de qualquer conteúdo, de qualquer disciplina. Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é essa ferramenta e como ela pode ajudá-los a aprender. Durante a explicação, vocês verão vários modelos de mapas mentais de diversas disciplinas e no final o resumo de um mapa mental de um livro. Vem comigo! Vamos começar com a história que existe por trás do mind mapping. Conhecido como mind mapping na língua inglesa, o mapeamento mental é uma técnica de anotação criada pelo inglês Tony Buzan durante os anos 60. O autor explica como os mapas mentais funcionam e a maneira como essa abordagem imita os mecanismos que o nosso cérebro utiliza para processar informações. Dessa forma, a técnica nos ajuda a criar uma ordem lógica para encadeamento de informações e permite a visualização de um tema de maneira mais sistemática. Vocês lembram que a nossa última aula de língua portuguesa, de gramática, foi de funções da linguagem? Pois é, aqui nós temos um mapa mental dessa aula. Mas afinal, o que é um mapa mental? Na imagem, você confere um exemplo de mapa mental de literatura. Ele foi feito digitalmente e ele é sobre o trovadorismo, que é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. No centro tem o assunto principal, que é o trovadorismo, e as ramificações, como as cantigas, que tinha as cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. Tem os principais autores, tem aonde ele aconteceu e etc. A criação de um mapa mental ela é baseada na ideia de produzir um resumo visual de um conteúdo específico, elencando sempre as informações mais importantes com o uso de palavras-chave, pequenos desenhos e ícones. As anotações são ligadas entre si com traços e setas, elementos que direcionam o olhar e também ajudam na construção do raciocínio. Como o próprio nome diz, serve para você se orientar na vastidão de conteúdos. Essa técnica de estudos ajuda a memorização, os principais pontos de um tema que está sendo estudado e organizar os detalhes na sua cabeça. E quais são os benefícios dos mapas mentais para os alunos? Na verdade, ele incentiva uma postura crítica. Quando usados, os mapas mentais eles contribuem para um processo de aprendizagem, como já falamos, e auxiliam os alunos a memorizar o conteúdo ensinado. Essa técnica também proporciona um olhar crítico sobre as informações, os dados envolvidos no tema, já que o ponto de vista de cada aluno e sua análise das informações serão a base para construir a relação entre os conteúdos dispostos nesse mapa. Então, pessoal, o mapa mental ajuda os estudantes na compreensão de conteúdos mais densos e complexos, devido à possibilidade da criação e conexão de tópicos sobre temas específicos. Aí você me pergunta, é bom estudar para o Enem com mapa mental? Sim, é muito bom estudar para o Enem com esse tipo de material. Com o tempo, você pega o jeito de segmentar as informações e priorizar o que é mais importante. É como se você montasse um esquema de buscar na cabeça para ficar mais fácil de acessar. Além disso, o mapa mental ele permite que você relacione informações de diferentes disciplinas. No seu mapa mental de história, você pode adicionar conteúdo de filosofia, de literatura, de geografia, entre outros. Isso significa que o resumo deixa de ser uma matéria específica e torna-se a representação daquele tema. Agora,
Atenção, sabe por que isso é bom? Porque os processos seletivos, eles estão cada vez mais apresentando questões interdisciplinares. Melhora do poder de concisão. Esse sistema de organização das informações, ele dialoga diretamente com o poder de síntese e resumo. Vocês terão oportunidade de exercitar os seus conhecimentos e ainda pensar sobre dados e fatos diversos, de maneira clara, concisa e direta. Em paralelo, ocorre um grande ganho para o desenvolvimento do poder de estruturação das informações, possibilitando o quê? A memorização, incentivando a manifestação de dúvidas. Os mapas podem ser uma atividade diferente e divertida para rever um conteúdo que foi abordado nas aulas. Atualmente é possível encontrar diversas ferramentas online que permitem a criação de mapas mentais com facilidade. No entanto, realizar o processo à mão pode ser mais interessante para a fixação do conteúdo. E basta você utilizar uma folha de papel na horizontal, canetinhas ou lápis coloridos, por exemplo. Então, pessoal, como você deve fazer? Você tem que sempre lembrar de colocar no centro o tema que será mapeado e puxar as informações a partir desse ponto central. É possível você fazer ramificações saindo de cada informação. Porém, essas informações elas devem ser usadas apenas através de desenhos ou palavras-chave, não frases completas ou extensas. Resumindo, ele é uma ficha de estudos que te dará uma visão geral do tema e te ajudará a fixar os pontos mais importantes da matéria. Também permitirá que você faça todas as associações possíveis sobre o que aconteceu, sobre o acontecido. É uma técnica significativa para os seus estudos, a qual você terá à mão para utilizar ao longo de toda a sua vida escolar, profissional e até pessoal. Mapa mental. Como você vai criar o seu? Você não precisa seguir uma regra muito rígida para criar um mapa mental, mas existem algumas orientações que podem te guiar nesse processo. A primeira coisa que você deve fazer é pegar uma ficha em branco, pode ser uma folha de sulfite A4, deixa virada na horizontal e coloque algum conteúdo bem marcante no centro. Depois você faz desenhos, monta gráficos ou insere símbolos. A partir desse ponto central, você desenvolverá o estudo e organizará as principais informações. É muito importante que você escolha bem o que vai representar na sua ficha de estudos, pensando nas conexões feitas entre eles. Outro ponto muito importante na construção do seu resumo é você decidir o que cada elemento representará, porque tudo tem que ter sentido. Por isso, pessoal, tudo precisa ser muito bem pensado. As cores. Cada uma delas deve comunicar algo. Os formatos. A escolha de cada formato deve ser pensada para associar conteúdos. O retangular pode abordar aspectos políticos, enquanto o triangular diz respeito a aspectos econômicos. As setas. O tipo de seta também pode deixar uma dica e criar conexões no mapa mental. Os balõezinhos. A mesma lógica se aplica a cada balão. Tudo precisa ter um motivo para você se lembrar. O mapa mental é feito para você bater o olho e conseguir associar as informações para poder explicar. Você não precisa ser uma pessoa mais criativa do mundo para se dar bem com esse método de estudo. Você só precisa de canetas coloridas e um pouco de imaginação. Por outro lado, precisamos tomar cuidado com um detalhe. Se você pegar o modelo e tentar adaptar para todos os assuntos, pode não dar muito certo, porque cada tema tem uma particularidade diferente e seguir sempre o mesmo formato pode acabar te confundindo. Você precisa ter um mapa mental com desenhos diferentes, cores, ilustrações, para você conseguir associar. A minha dica é você deixar fluir e completar a sua ficha de estudos com o que for realmente pertinente. Então, pessoal, aqui segue a receitinha de bolo
para fazer um mapa mental. Então, como fazer um mapa mental passo a passo? Primeiro, pegue uma folha em branco e vire-a na horizontal. 2. Coloque o tema de seu resumo no centro dessa folha. A dica é fazer algum desenho, símbolo ou gráfico bem marcante. 3. Faça conexões a partir desse elemento central. Uma ideia é puxar setas para representar cada nova associação que você for fazer. 4. Use palavra-chave para o seu material ficar resumido e objetivo. 5. Complete o seu resumo com todas as informações importantes. Vale destacar contexto histórico, influências, localização, fatores de causa, consequências, detalhes, entre outros. 6. Não tenha medo de colocar e tirar informações. Você tem vários elementos para estimular o seu cérebro a representar aquela matéria. Ferramentas para criar seu mapa mental online. Tem muita gente que prefere papel e caneta, mas para quem é mais digital e gosta de ter tudo na tela do computador, existe um aplicativo que chama MindMeister. Também funciona no navegador e tem uma versão gratuita e outra paga. Ele ainda oferece descontos para quem é estudante. É só uma sugestão. É possível fazer mapa mental no Word, pessoal? Sim, é possível. Na verdade, não existe restrição nenhuma. Você pode fazer seu mapa mental online, pode fazer no aplicativo, pode fazer à mão, pode fazer no Word. O importante é você seguir o passo a passo e ver o que funciona melhor no seu caso e incorporar essa técnica aos seus estudos. Agora chegou o melhor momento dessa aula. Por quê? Você vai aprender como fazer um mapa mental para resumir um livro em 4 passos. Por quê? Porque eu pedi trabalhinho para vocês. Não necessariamente que vocês vão ter que fazer um mapa mental, vocês tinham outras opções. Podia ser um mapa investigativo, um mapa por GPS, tá? E também podia ser por mapa mental. Por isso que a gente está fazendo também essa aulinha. Então, quando lemos um livro, boa parte do que foi assimilado durante a leitura ele acaba sendo esquecido. Pelo mesmo motivo, devemos ter nossas anotações sempre em mãos e fazer revisões inteligentes periodicamente, né? Por isso, o mais recomendado é resumir ao término de cada capítulo, retratando rapidamente o seu conhecimento para um mapa mental. E mais tarde, com uma breve revisão do mapa, você tem tudo fresco na mente para quando você precisar. Este resumo que eu estou falando por capítulo, você encontra em nossas aulas que já estão disponíveis no plural. Vai ter tanto da aula, da contação de história, quanto da análise do livro. E como fazer um mapa mental para organizar o que foi aprendido e não perder conhecimento nunca mais? Então, o primeiro passo é, no centro de uma folha de papel em branco e na posição de paisagem, você vai escrever o título do livro ou vai desenhar uma imagem que possa representar o livro. Busque utilizar a sua imaginação, a sua criatividade desde o princípio, com as ideias que aparecerem na sua mente. Sintetize, quer dizer, resuma as ideias visualmente, mas sempre crie em sua mente. Sempre criatividade. Depois exponha mesmo que o desenho fique horrível, tá? Pois isso é o que realmente menos importa para aprender como construir um mapa mental. O que importa é o engajamento que seu cérebro teve na criação dessa imagem. E acredite, esse é um forte marco para a memorização do conteúdo do livro. No segundo passo, vários pensamentos e ideias surgem de qualquer conceito. É hora de você selecionar essas ideias e jogar no papel. Para ficar mais fácil, desenhe um ramo a partir da imagem, do texto central e escolha as palavras-chave que vão sintetizar melhor o primeiro capítulo do livro, por exemplo. Os represente com ponteiros de um relógio, sempre no sentido horário, para lhes fornecer um senso de ordem de raciocínio na ordem que você leu a história do livro. Escreva o título do primeiro capítulo do livro, que geralmente já resume bem. Ou então, simplesmente utilize o termo capítulo 1.
o nome de algum personagem, um novo conhecimento que você aprendeu ali. Sempre uma cor para cada ramo, para sair da imagem do texto central, ou de outra finalidade ao sentido das suas cores. Isso deixará o seu mapa bem colorido, o seu cérebro vai associar aquela cor a determinada fase da história. No caso, elas poderiam ser a ordem crônica para cada capítulo, o que pode ajudar na organização de suas ideias. Sabe o criador do método, o Tony Buzan? Ele dizia que os ramos precisam ser desenhados em curvas, ao invés de linhas retas. Mas por quê? Porque o mapa mental criativo com linhas retas é maçante demais para os olhos, ele dizia. E o nosso cérebro é sempre mais atraído pelas linhas curvas que existem na natureza. Essas linhas podem também receber pequenas imagens, símbolos, palavras e até números. Qualquer forma de representatividade necessária para associar uma palavra-chave com a outra. No terceiro passo, pessoal, você seleciona 5 ou mais palavras-chave para cada capítulo. Podem ser subtítulos do próprio livro ou ideias centrais que foram obtidas durante a leitura daqueles capítulos. O importante nesse momento é você reunir as palavras que te levem aos eventos centrais, do que foi relevante em cada fase da história. Escrever palavras-chave também sobre o coadjuvante já pode ser o suficiente para englobar toda a participação dele na história e desencadear todos os eventos que ele participou no livro. Mas talvez, dependendo da complexidade, você queira novamente recorrer a mais uma imagem. Sim, elas são ótimas e a sua liberdade de criação é o que enriquece seu mapa mental mais ainda. Então, você também pode utilizar das imagens nas ramificações. Perceba as características marcantes e retrate elas com as figuras. Isso pode ser mais efetivo ainda em certos casos. Ainda lá no terceiro passo, faça o mesmo com os locais ou eventos que o personagem participou. Dessa forma, você compreenderá como fazer um mapa mental realmente eficiente, registrando significados para os acontecimentos. E o quarto e último passo, agora que você tem um capítulo por ramo, cada um com uma cor diferente, e também escolheu 5 ou mais palavras-chave para cada capítulo, escolha outras palavras-chave para cada uma dessas. Escolha bem as palavras-chave e faça elas terem alguma relação com os tópicos chave de onde foram retiradas. Essa segunda camada de ramificações, ela não é obrigatória, tá, pessoal? Mas pode ser a última necessária para finalizar o assunto do livro, dependendo do tamanho da obra. Mas compreenda que as ramificações elas não têm limite, senão o dos acontecimentos que você consegue extrair do livro. Quando necessário, você pode utilizar de imagens nesse processo. Elas podem ser facilitadoras incríveis para lembrar os acontecimentos enormes, né? Imagens, símbolos e formas são mais fáceis de lembrar do que palavras. Cada ramificação que você puxar de qualquer ideia central deve conter palavra-chave ou imagem, que desencadeie um pensamento radiante. Esse é o segredo de como fazer um mapa mental para resumir um livro de forma memorável. Bem, pessoal, chegamos na conclusão. Com esses mapas mentais em mãos, nunca mais você precisará rever um livro. Basta você revisar a história olhando por 5 minutinhos o que foi gerado pelos seus pensamentos radiantes. Com uma revisão bem espaçada, o livro será cada vez mais fixado na sua memória, assim como o aprendizado se apresentará cada vez mais consolidado com o tempo. Logo, você não precisará mais desse livro físico, nem mesmo do próprio mapa mental com o tempo, pois o conteúdo em certa altura poderá estar todo na sua cabeça. Realmente, o mapa mental descomplica o aprendizado e muitas outras tarefas que necessitam de uma grande carga de esforço para serem trabalhados e aprendidos. Então, pessoal, eu encerro por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de grande conhecimento, que sirva também para o trabalho. Caso não queira utilizar o mapa mental no trabalho,
queira utilizar outro recurso, né, que foi sugerido, não tem problema, mas que sirva para a vida, para os estudos, ok? Um beijão para vocês e até a próxima!